Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Rafael, Bianca, Tiago, Zé Ricardo, doutor Luiz Fernando, Pedrinho e os demais ouvintes que estão acompanhando. De pé, para a gente ouvir o hino nacional e o hino de Tutinga, e seguindo de pé, ouvir a oração.
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está aberta a sessão. Chamada nominal dos vereadores. E leitura da ata da segunda reunião ordinária. Boa noite. Atenção para a chamada nominal dos vereadores. Alexandre Itur de Abreu. Presente. Ednilson Paulante Gonçalves Moraes. Evaldo Ribeiro Neto. Presente. Geraldo José da Silva. Presente. Ícaro Ronan Silva. Presente. Igor Oliveira Fartes. Presente. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Presente. Moabe de Ávila Nonato da Silva. Presente. Sebastião Vieira Neto. Presente. Leitura da ata da segunda reunião ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Tutinga, da sessão legislativa de 2021. Aos 19 dias do mês de janeiro de 2021, às 19 horas, no plenário, foi realizada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Tutinga, sob a presidência do vereador Geraldo José da Silva, que, abrindo a sessão, determinou ao secretário da mesa, vereador Jonathan Ribeiro Marques da Silva, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares, respondendo os senhores vereadores Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Ícaro Ronan Silva, Igor Oliveira Fartes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Moabe de Ávila Nonato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Constaram ainda as presenças do assessor jurídico Rafael Henrique da Silva e da secretária-geral Bianca Novaes. Constatadas as presenças acima relacionadas, o presidente concedeu a palavra para os vereadores para apresentação de assuntos urgentes e relevantes. Fizeram uso da palavra os vereadores Igor Oliveira Fartes, Alexandre Heitor, Ednilson Paulante, Ícaro Ronan, Moabe de Ávila e Jonathan Lourenço. Jonathan Ribeiro. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião ordinária, determinando ao secretário da mesa que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme será por todos assinada. Eu indago dos vereadores se alguém deseja fazer retificações à ata. Não. Permanecendo todos como estão, a ata está aprovada.
licença, por favor. Leitura e indicações de ofício e apresentações dos vereadores. Eu hoje enviei um pedido ao prefeito, o Jonathan vai ficar lendo, vai ler, entendeu? Não tem problema não, né? Depois vocês falam. Só que não quero que ultrapasse os 10 minutos, viu? Vou pedir para desligar o microfone, viu? Vai ler, entendeu? Ofício 21 de 2021. Itutinga, 2 de fevereiro de 2021. A Sua Excelência, o senhor Rodinelli Antônio do Nascimento, Prefeito Municipal de Itutinga. Assunto: solicitação de esclarecimento. Ao prefeito Rodinelli, eu, Geraldo da Silva, na qualidade de presidente da Câmara dos Vereadores de Itutinga, utilizo da ocasião para, respeitosamente, solicitar que seja enviado à reunião ordinária da Câmara a realizar-se no dia 2 de fevereiro de 2021, às 19 horas, na sede da Câmara, um servidor municipal do Departamento de Finanças para apresentar explicações sobre a atual situação financeira do município. Senhor Prefeito, nas últimas reuniões ordinárias da Câmara, por diversas vezes, foi manifestado por vereadores que o município encontra-se com elevada quantia de dinheiro nos cofres públicos municipais. Tais informações têm gerado enormes cobranças por parte dos munícipes com relação às suas demandas. É fundamental para nós, vereadores, bem como para o povo, saber qual é a real situação financeira do município, motivo pelo qual apresento o presente pedido.
Isto posto a solicitação e atenção especial ao tema, certo do pronto acolhimento e sem mais para o momento, renovo os votos de elevada consideração e apreço, antecisadamente, Geraldo José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tutinga. Boa noite, Zé Ricardo. Passa a palavra agora para o Zé Ricardo. Antecisadamente, Geraldo José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tutinga. Boa noite, Zé Ricardo. Passa a palavra agora para o Zé Ricardo. Zé Ricardo, pode subir aqui, aparecer na filmagem, fazer um favor. Zé Ricardo, pode subir aqui, aparecer na Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Atendendo a solicitação dessa Casa Legislativa, o prefeito Boa municipal noite. designou verbalmente que eu viesse aqui dar alguns esclarecimentos sobre a questão de situação financeira, principalmente relacionado ao encerramento da gestão anterior e início dessa. Porque tem se gerado alguns comentários sobre elevada quantia, e a gente precisa entender o que seria elevada quantia ou não. Temos que entender também um pouquinho de equilíbrio de gestão fiscal, controle de gastos de contas públicas e alguns impedimentos que hoje a legislação impõe a quaisquer entes federados Brasil afora aí. Do ponto de vista financeiro, eu trouxe um resuminho do encerramento da gestão anterior. Do ponto de vista financeiro, vou pedir bem que deixe um com cada vereador para facilitar, para a gente poder, como se diz, dar um norte na conversa e ficar mais fácil o entendimento. Para facilitar, para a gente poder, como se diz, dar um norte na conversa. Então, o que tem que esclarecer? Se nós fizermos uma análise, a gente está falando da questão dos 3 milhões. O município tem várias contas, onde recebe recursos, transferências, porque quando a gente fala de transferência, a gente tem que pensar no todo. Qual que é esse todo? Município, Porto, Tinga, Nazareno, Carranca, Tucurim, são municípios pequenos. E com isso, a maior parte da arrecadação deles vem de transferência, seja ela do governo federal, do governo estadual, recursos obtidos através de convênios, obtidos através de emendas. Tratando especificamente de Tutinga, essa arrecadação por transferência fica em torno de 94% da arrecadação do município. O restante, 5% aí, são de recursos que é originado dentro do próprio município. De onde origina esses recursos? Da arrecadação municipal. Com receita de impostos, e impostos quais são? IPTU, ISS, Imposto de Renda e alguns outros impostos e as taxas. Nesse sentido, o que acontece no exercício? A disponibilidade financeira, somando todos os recursos e todas as contas. Essa terceira coluna aí, está de número 3.196.980,48. Agora, o que acontece para a análise dessa disponibilidade financeira? Ela tem que ser destrinchada por fontes de recursos. Porque a execução orçamentária dos municípios hoje, principalmente depois de um certo de 2012 para cá, quando toda a execução orçamentária passou a ser feita por fonte de recursos, ele tem que avaliar cada fonte. E o que é a fonte de recursos? A fonte de recursos, ela representa como nasce a receita até o seu uso. Então, chega o recurso, receita. Usa o recurso, aplica ele, despesa. O confronto dessas duas grandezas, receita e despesa, o resultado, sendo zero, representa o equilíbrio. Sendo positivo, representa um superávit. Sendo negativo, representa um déficit. Então, se a gente pegar aí
essas fontes de recurso, a gente tem fontes de recurso ordinário. O que é o recurso ordinário que a gente fala? É aquele que não tem uma vinculação a determinadas despesas. Então, pode ser utilizado em qualquer despesa que o município... Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de solicitar ao servidor que se afastasse um pouco e retirasse a máscara, porque as pessoas que estão nos acompanhando estão reclamando que o som não está muito bom. Então, se você puder, José, se afastar, e aí pode, como vai estar afastado, vai ter o distanciamento, você retire a máscara, por favor. Eu acredito que pode ser devido a essa máscara. Melhorou? Eu estou acompanhando aqui, o pessoal está reclamando da qualidade do som. Tá. Essa questão, presidente. Então, a gente estava falando da questão da fonte de recurso. Então, a fonte de recurso, ela é uma forma de registrar esse recurso, desde a origem dele até o momento do uso dele. Aí eu falava da questão quando confronta a origem, que é a receita, com o uso, que é a despesa. E o resultado disso indica equilíbrio, superávit ou déficit. Então, nesse pequeno resumo aí, que está esses valores, nós observamos, por exemplo, fonte 100, recursos ordinários, que é aquele que não tem vinculação a determinada despesa ou a área de atuação governamental. Em 31 de dezembro, tinha-se 809.884,85, somando todas as contas. Despesas que ficaram do exercício de 2020 para serem executadas ou pagas dentro do exercício de 2021. É a primeira coluna aí. Empenhos a pagar em 31 de 12. Então, essas despesas foram as que ficaram escritas em restos a pagar. Resto a pagar, o que é? É aquela despesa que, terminando o exercício em 31 de 12, isso não é só no encerramento de mandato, mas em todo o encerramento de exercício, por algum motivo ela não cumpriu todas as etapas delas. Quais sejam? Empenho, que é o registro, liquidação, que é a confirmação da despesa, e pagamento, que seria a entrega daquele aporte financeiro para quem entregou um produto ou prestou um serviço. Então, 67.191 é a obrigação que ficou. A gestão que assume tem que fazer o quê? Fazer análise dessa despesa que estava empenhada. E aí ele vai confirmar. Cumpriu os princípios de legalidade? Foi um processo que acompanhou todos os trâmites? Foi. Então, posso pagar? Pode. Não foi? Aí abre um processo e avalia. Ou anula, ou cancela, ou qualquer outra coisa no sentido de verificar a regularidade. Então, tudo por fonte de recurso. Eu não posso pegar e analisar um todo. Porque se analisasse um todo é muito fácil. Antigamente, de forma há anos atrás, aí, 15 anos atrás, 20 anos atrás, fechava-se fazendo. Quanto ficou de despesa? Tanto. Quanto ficou de recurso? Somava só os totais. Um menos o outro, equilíbrio. Agora não. Além do total, tem que analisar por fonte. Então, se a gente pegar fonte sem recurso ordinário, aquele que não tem vinculação a determinada despesa, pode ser usado em quaisquer despesas da ação governamental, desde que ela esteja prevista. Plano plurianual, lei de diretriz orçamentária, orçamento anual. Se for despesa de relação à saúde, educação ou assistência social, ela também tem que estar prevista em outros 3 momentos de planejamento. Vai ser Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde. Se for da assistência social, Plano Municipal de Assistência Social. Se for educação, Plano Decenal de Educação. Se for na área de saneamento e meio ambiente, o Plano Municipal de Saneamento. Então tem uma série de regras para ser usada. Recursos da fonte 101 ou fonte 01. Às vezes tem gente que fonte de recursos é composta de 3 dígitos. Os 2 últimos aqui dá a denominação à fonte. A fonte 101 aí são recursos que só pode utilizar em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Se usar em outras despesas, por exemplo, o município pegar um recurso que é destinado ao ensino, comprar um cano para fazer uma ligação de uma caixinha coletora de esgoto, ele praticou o desvio de finalidade. Então, tem regra. A 102, recursos de impostos vinculados à saúde. Mesma coisa, cumprindo todo aquele trâmite regimental e regulamentar de quaisquer despesa, só pode ser utilizado em ações de serviços públicos de saúde. A partir das outras fontes aí, o que a gente tem? Fonte 106,
transferência do Programa Estadual de Transporte Escolar. Só pode ser utilizado no transporte escolar. Cito alguns exemplos de despesas que ele pode ser utilizado. Por exemplo, locaveio pode, desde seja para o transporte escolar. Aquele transporte escolar que cabe ao município fazer. Não pode, por exemplo, com esse recurso, locomando para transporte universitário. Aquisição de combustível para transporte escolar? Pode. Aquisição de peça, manutenção? Também pode. A 108, compensação de recursos minerais. Isso daí são recursos que têm origem na degradação mineral que às vezes pode ocorrer nos municípios. É um recurso de origem federal e que chega nas contas dos municípios como se fosse uma compensação pelo dano ambiental sofrido. Regras de uso? Tem. Despesas que não pode. Despesa com pessoal e encargos. A principal dela. Não pode também despesas de caráter socioassistencial. Por exemplo, não pode comprar cesta básica de assistência social, não pode comprar cobertor para distribuir. Então, esse recurso, a destinação dele, são coisas que beneficiam a população de forma geral. Por exemplo, pode ser utilizado para fazer um pequeno orçamento? Pode, porque entende-se que toda a população vai ser beneficiada por aquele trecho que foi, vamos dizer assim, pavimentado. Fonte 116, um recurso da síntese de combustíveis. Esse recurso, o município recebe em torno de 16 a 20 mil ano. Faço o ano com 2.684,78 em conta. E no que pode ser utilizado? Aqui o Itutinga, o município utiliza ele na aquisição de combustível para as máquinas que trabalham na estrada nacional. Então, mais uma vez, quase que a mesma regra anteriormente falada. Coisas que beneficiam todo mundo. Não pode ter caráter socioassistencial, não pode despesas com pessoal e encargos. COSIP também segue a mesma coisa, que é um recurso que vem aí pela compensação da taxa de iluminação pública. Uma parte é revertida ao município. Essa o município utiliza no pagamento da iluminação pública de vias urbanas, que é essa iluminação das ruas. 118 e 119 são recursos do Fundeb, só pode ser gasto com ensino também. Com a peculiaridade de que a fonte 118 só registra despesa do Fundeb Magistério, ou seja, só remuneração de profissionais do Magistério. A fonte 119 pode ser utilizado em outras despesas que estejam relacionadas ao ensino. Pagamentos profissionais que não são do Magistério, manutenção, pequenos reparos, coisa mínima na rede escolar, então não é problema. Transferência de convênios vinculados à educação, um saldo residual com 118 centavos. Transferência de convênios na área de saúde tem um saldo residual, que já foi feita a prestação de contas, esse vai ter que ser devolvido ao órgão de origem, porque utilizou, sobrou, não teve ampliação de meta, então é um recurso que em qualquer momento vai ser feita a devolução dele. Transferência de outros convênios, faz com saldo residual também de 30 centavos. Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Que recursos são esses? São recursos que só podem ser utilizados nas ações de assistência social. Peculiaridade. São recursos que são usados no bloco da proteção social básica. O bloco da proteção social básica está relacionado àquelas ações, principalmente serviço de convênios de vínculos, dos centros de referência de assistência social e também em ações da gestão do programa Bolsa Família. Não pode, por exemplo, com esses recursos, fazer aquisição de, vamos falar, cesta básica, agasalho, coisas assim. Infelizmente, a regra é regra, não tem como o município fugir dela e incorrer aí em desvio de finalidade do uso do recurso. A fonte 144, transferência de recursos do FNDE-PENAI, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então é um recurso de origem federal, que é acreditado em conta dos municípios, e esse recurso só pode ser utilizado para despesas relacionadas à alimentação escolar. A fonte 145
PNAD é o Programa Nacional de Transporte Escolar. Recurso de origem federal, só pode ser utilizado na manutenção do transporte escolar de alunos do município, na mesma regra daquele estadual, seja locação, seja aquisição de peça, combustível, desde que voltado ao transporte escolar. Outras transferências da FNDE são recursos que não se encaixam nessas fontes anteriores da FNDE. Então, o uso dela está restrito à legislação que faz a liberação. Geralmente, o governo federal faz a liberação por portarias. Então, cada recurso, analisar as portarias que liberaram eles, que beneficiou o município com essa transferência e, a partir daí, cumprir essas regras. Todo recurso tem regra de utilização, prazo e regra de prestação de contas também. 147, transferência de salário de educação, é o famoso QES. Embora o nome dele seja transferência de salário de educação, ele deve ser utilizado em despesas relacionadas ao ensino, mas o pagamento de salário tem sido questionado, se pode ou não. Na dúvida, pelo princípio da prudência, utiliza na manutenção do ensino e não no pagamento na manutenção como um todo e folha de pagamento em último caso. Bloco de investimento do SUS é um recurso de origem federal, são recursos que vêm para as ações de serviço público de saúde e para que seja feito investimento. Investimento, quando a gente fala em investimento, o grupo de despesas de investimento na administração pública segue aquelas regras que são estabelecidas nos manuais da despesa pública. Então, o grupo de investimento vai desde obra, seja ela de construção, reforma ou ampliação, a aquisição de equipamento e material permanente. Material permanente é aquele que tem, no mínimo, uma duração igual ou superior a 2 anos, mas não restrito só a essa característica. Tem que ver a questão da imobilização dele, se ele pode ou não, dependendo da característica, às vezes ele não se enquadra. Então tem que ser feita uma análise muito minuciosa na hora de utilizar esse recurso. Dentro desse valor aí está aquele recurso de 125 mil que chega no finalzinho do ano aí para possível construção da Academia da Saúde. Então, só exemplificando, é um recurso que, dependendo da legislação que libera ele vai falar, tanto de recurso é para ser usado com isso. Então, o gestor cabe cumprir a legislação ou, se não usar, no momento de prestar contas, fazer a devolução. Outras transferências do SUS. Está aí, passou o ano com um saldo de disponibilidade de 28.498,08. São recursos que não que compõem a parte de custeio do SUS, e nessa fonte estava sendo registrado especificamente recursos relacionados ao enfrentamento da pandemia que foram liberados pelo governo federal. Dos recursos que vieram, a maioria foi utilizada, até porque quando começou as liberações, a ordem era: chegou em 2020, tem que ser utilizado todo dentro de 2020. Aí, agora, parece que teve uma prorrogação permitindo que aqueles saldos que estavam em contas ainda não precisem ser devolvidos, pode ser utilizado no decorrer do exercício de 2021. Então, cada parcela que veio teve sua portaria de liberação. Pode ser acompanhada no site do Fundo Nacional de Saúde, de acesso público. Lá também consegue visualizar a conta que ele entrou, consegue ver as despesas que foram pagas. Qualquer cidadão, qualquer pessoa consegue acessar. Só digitar o número só procurar, colocar o nome do município e acompanhar. As transferências do Fundo Estadual de Saúde. Aí eu faço um gancho ligando a fonte 155 com a fonte 355 e, na sequência, falo da diferença das outras. Então, são recursos que chegam para o município oriundos de pactuações que são firmadas com o governo estadual. Nesse sentido, o governo estadual não tem uma regularidade no repasse de recursos. Tem exercícios que às vezes liberam R$2.000, outros exercícios liberam R$4.000, tem exercícios que liberam às vezes 200, 300 ou até 400 mil. Depende muito de exercício, de realidade, de acordos firmados. Então, regras específicas, destinação a ações de serviço público de saúde. Recursos do Fundo Estadual de Assistência, do FEAS,
ou FEAS, é o Fundo Estadual de Assistência Social. O que é esse recurso? São recursos que foram acreditados na conta do município para ser utilizados na área de assistência social, quaisquer despesas que sejam relacionadas aos blocos tanto da proteção social básica quanto do bloco de gestão. O recurso do FEAS ele tem uma liberdade um pouquinho maior, embora ele seja um recurso de valor pequeno, ele tem uma liberdade um pouquinho maior, desde que seja previsto no Plano Municipal de Assistência Social e, principalmente, no caso do Tutinga, os outros benefícios eventuais. Benefícios eventuais tem a tipificação deles e um dos principais que o município utiliza, um dos benefícios eventuais que o município utiliza aqui é o auxílio funerário. Várias associações podem usar esse recurso. E aqui também tem um pouco de recursos para as ações de enfrentamento à questão da pandemia. O bloco de custeio do SUS, assim, o SUS hoje, a nível federal, está distribuído em 2 blocos. O bloco de investimento, que até tem outro nome, que é a estruturação e tal, e o custeio, que já tem até outro nome, que não me recordo nesse momento. Aqui, esses recursos que chegam são recursos que auxiliam na complementação de despesas relacionadas a agente comunitário de saúde, estratégia de saúde da família, informatização de unidades básicas de saúde e outras ações de vigilância em saúde, gestão do SUS e algum outro que possa aparecer. Também voltado para as ações de saúde, ações de serviço de saúde. Depois, transferência do bônus pré-sal. Quando teve aquele leilão do pré-sal, o município recebeu um recurso, eles foram inseridos no orçamento, executou suas despesas, e ainda tem um resíduo de 6.121,14. Então, são despesas que têm que ser de investimento, não pode ser despesa de custeio. Então, é um recurso que tem regra específica de uso também. Na fonte 161, tem um resíduo aí de 6.043,12, é daquele recurso decorrente da Lei Complementar 173. Quando foi editada a lei, os entes federados tiveram que fazer adesão às regras dela e, como contrapartida, os municípios brasileiros receberam um certo valor para ser usado. E parte desse valor tinha as regras específicas. Vinha uma parcela que era de uso geral nas determinadas despesas do município relacionadas ao enfrentamento e uma parcela menor desse recurso tinha que ser dividida entre ações de saúde e ações de assistência social. O time optou por dividir meio a meio dessa parcela e assim foi usada. A fonte 190 representa recursos que têm origem em operações de crédito. Hoje o município tem 2 operações de crédito contratadas, uma delas já em fase de liquidação, eram 3. Uma foi liquidada no exercício de 2020, no mês de maio, agora restam 2. A próxima deve estar sendo liquidada agora em maio, e vai restar uma que tem como obrigação a quitação dela lá em 2023. As obras já foram praticamente todas executadas, agora é concluir o pagamento e, na sequência, fazer as prestações de contas, e esse resíduo provavelmente a resposta tem que ser devolvido ou analisar a regra de uso. Na fonte 200, que é recursos ordinários, ele é uma complementação da fonte 100, está com saldo de 9 centavos, mas segue as mesmas regras da fonte 100. A fonte 259 segue as mesmas regras da 259, e a fonte 355 são recursos de emendas parlamentares. As regras estão relacionadas à resolução que liberou esse recurso, porque o governo estadual, principalmente os recursos da saúde, faz a liberação e a resolução. Enquanto a União geralmente trabalha muito com portaria militar, portaria aquela outra, o Estado trabalha muito com resolução. E a 361 é recurso de enfrentamento ao Covid, então resíduo de R$ 40,95, enquanto a 161 é enfrentamento ao Covid decorrente da Lei Complementar 103, relacionado à saúde
a 368 relacionadas às ações de assistência social. Então, esse saldo total aí, de 3.800.000, tudo que passa de um exercício para outro. Então, assim, olhando o número total, o valor é expressivo. Excessivo, como eu queria falar. Mas, quando se analisa de um modo bem analítico, a gente acaba chegando a concluir que cada é um montante que é subdividido em várias finalidades. E cada finalidade tem uma regra de uso, e a principal delas é a forma da lei. Então, como fugir, a administração pública vincular a forma da lei, se nós vamos lá no artigo 37 da Constituição, é o primeiro princípio que está lá, é a legalidade, e aí somado a ele vem todos os outros. Desde o estão expresso lá, vamos os não expressos. O que eu falar aí, a gente estende a noite só falando de princípios da administração pública, cada um com sua finalidade, e que guia aí o uso dos recursos públicos. Uma dúvida dúvidas que o pessoal sempre tem, até, como se diz, deixa um pouco estranheza, foi a questão do impacto causado pelo 173, que de forma, às vezes até pelo calor da pandemia, o aumento de casos e tudo mais, o gestor público de várias coisas. E nesse impedimento alterou também a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei lá de 2000, que é uma lei que chegou para controlar a administração pública. Que até então não tinha uma norma disciplinar, embora prevista na Constituição desde 88, essa norma só veio ser editada no início dos anos 2000. Então, a Lei 173 altera ela, e uma das alterações que mais chama atenção está relacionada a partir do artigo 18, que fala da despesa com o pessoal, que a despesa com o pessoal hoje ela é considerada pelo princípio da competência. O que esse princípio da competência vai falar? Independe do regime dela estar empenhada, que até então a despesa era apurada pelo valor empenhado. Agora, hoje, se o gestor público praticar um ato que cause um aumento da despesa, seja ele momentâneo ou não, o que vai acontecer? Vai ser computado como despesa com o pessoal. E aí segue todo o trâmite regimental da própria lei, das computações que ela teve, principalmente os impedimentos da 173 e também das exceções da 173. E nesse sentido, acaba que faz ou não faz, analisa qual a interpretação. Surgem interpretações e cabe ao gestor público, por prudência, priorizar o equilíbrio e o controle desses gastos. Então, eu tinha que falar sobre essa questão desse saldo, mas no sentido assim, o valor como um todo parece excessivo. Mas a questão do excessivo ou não na administração pública, a gente tem que observar todo um contexto. Que contexto é esse? É um ano que às vezes pode ter muito mais recursos? Às vezes sim, às vezes não, tem que avaliar. E se tem mais, eu estou autorizado a gastar mais? Tem que ver meus instrumentos de planejamento. Trabalhar o aperfeiçoamento dessa ação governamental. Como que eu vou trabalhar isso? Tem fonte de recursos, tem dotação, legislativo me autorizou? Enquanto gestor público, tudo isso tem que ser levado em conta, para não incorrer numa irregularidade e infringir uma série de leis aí, ou de normas, e quando da análise das contas, chegar no momento das mãos. Agora essa conta não pode ser aprovada por isso e aquilo. Então é uma questão de controle mesmo. Então, parece excessivo, às vezes, então tem que avaliar com muito detalhe, muito cuidado, para as tomadas de decisão. Que a análise bem feita leva uma tomada de decisão bem feita também, e levando, priorizando sempre o interesse público, porque a administração pública, acima de tudo, o interesse público. Tanto é que é eleito um representante do executivo, e aqui nós vamos falar com um nome legislativo, então para acompanhar, para orientar, para fiscalizar. Então, você vê o tamanho da importância de uma administração pública que tem essa capacidade
Então, pessoas do local, pessoas locais que conhecem os problemas, pessoas que no dia a dia sabem o que acontece. Então, um executa, nove fiscaliza. Então, não é de qualquer forma que possa, vamos dizer assim, o recurso público tem que ser um recurso usado com cuidado, onde todo cuidado é pouco. É o que eu tinha para falar. Alguma dúvida? Desses 3 milhões e 8.129,95, quanto que ele tem que pode gastar? Repete só o finalzinho. 3 milhões, Sim. 8.129,95. Quanto que tem em mãos que pode gastar, que tem alguma coisa empenhada para seguir serviço, não tem já? Que funciona. O que ocorre? Termina o exercício iniciam novas orçamentárias. Esses valores do exercício de 2020 passam para o exercício de 2021 e a despesa sai no fluxo dela. Qual que é o fluxo? Aquele que está fixado lá na lua. Então, a partir do dia 1º de janeiro, você tem que empenhar despesas, você tem que liquidar, você tem que pagar, vai em receitas, o município vai arrecadar, o município vai pagar a despesa. Então, começou com 3 milhões e 8, mas desses 3 milhões e 8 já teve pagamentos, até final de semana com certeza tem a folha, então, ao mesmo tempo que chega em recurso, vai ser em recurso. Então, para falar assim, quanto tem de cada fonte? Aí tem que fazer o fechamento de janeiro, que a gente está trabalhando nele, e fazer uma nova análise por fonte. Pode ser que tenha mais? Pode ser também que tenha menos. Então, a hora que assim a gente conseguir fechar o mês lá, que o mês terminou na sexta, hoje segunda, terça, nós já estamos trabalhando no fechamento, acabando os registros, verificando, e na sequência é possível sim, fazer uma análise por fonte de novo. Eu falar assim, não, estava 3,8, agora, sei lá, está 3,11, ou está 2 alguma coisa, e por aí vai. Então, fala assim, o valor exato, nesse momento agora eu não consigo falar, mas os registros são feitos diariamente e assim que concluir o mês, assim, os lançamentos do mês, é possível falar assim, tem X. José, então esse número de 3 e 8 que a gente está falando aqui, ele já é dividido em fonte e determinado cada fonte o lugar certo dele. Sua análise está correta. A distribuição por fonte, assim como as receitas forem ser arrecadadas em 2021, quando elas ingressam no orçamento do município, ela também vai ser registrada por fonte. Então, por exemplo, se o município recebe R$100 de FPM, o que vai acontecer com ele? Ele vai registrar R$25 na fonte 101, que vai para a educação. R$15 ele vai registrar na fonte 102, que é da saúde, porque essa é a destinação que já é estabelecida. O restante ele vai registrar na fonte 100. Então, esse saldo que passa é por fonte e o recurso que vai ser arrecadado esse ano também vai ser registrado por fonte de recurso. Então, principalmente você que está chegando agora para acompanhar isso, para fiscalizar, sempre analise por fonte de recurso. Nunca use o total como margem da sua análise. Você tem o total? Tem. Mas para você emitir opinião, fala assim, eu quero ver por fonte. Até porque aí você tem mais segurança. E até porque essas fontes tudo tem que ser as despesas, seus gastos, né? Sim. Tem as despesas, tem os gastos, e os recursos que compõem ela tem as regras que estabelecem. Tem regra para vir pelo fato, por exemplo, recurso de transferência do SUS. O que tem que ter para vir? Primeiro, tem um conselho de saúde ativo que está em pleno funcionamento. Segundo, ter o plano de saúde e ter conselho, plano e fundo. Ter o fundo de saúde, até uma mnemônica que o pessoal utiliza e fala assim, para vir recurso para saúde tem que ter o CPF, conselho, plano e fundo. Então, se não tiver isso, não tem transferência do SUS. Então, gera uma série de regras, até mesmo antes do recurso vir. Então, tem que ser observado por fonte sim. Ô, Zé Ricardo, sobre a questão, se a gente for pegar de cada fonte, despesas e valores em caixas, a gente juntar de todas as fontes que você trouxe aqui, nesse relatório, qual que é o valor que ficou para ser gasto livre, contando despesas?
Essa coluna, essa última coluna aí, se você tivesse recebendo o exercício 2020, essa última coluna, saldo financeiro disponível. Sim. Porque da disponibilidade financeira, o que acontece? Você deduz a despesa que ficou, Sim. de obrigações que ficou para o município, porque a obrigação, no primeiro momento, a obrigação é do município, não importa o gestor que lá esteja. Se é propriano, se é hoje ou se é o antecessor dele. Então, pelo princípio da continuidade, a administração pública ela não está atrelada ao gestor. Se fosse assim, era muito fácil. Como se diz, o gestor que assumisse fala, não, isso aí foi obrigação do outro gestor, eu não vou nem olhar para ela. Quem dera que assim fosse. Era mais fácil, às vezes, até de gerir a máquina pública. Mas não é. Os problemas passam, como também as coisas boas, e as soluções vão caminhando, mandato a mandato. Então, essa última coluna aí são recursos que passaram como disponibilidade no dia 31 de dezembro. Sim. No caso, então, da última coluna, o total. Sim, foi disponibilidade, lembrando que ela tem que ser analisada por fonte. Sim, mas são recursos que a coluna 3 era disponibilidade e a coluna 4 aí, saldo financeiro disponível. Significa o quê? Que daquele recurso que estava em conta, já foi subtraídas as obrigações e essa é a disponibilidade que passa. Essa aí é uma forma de a gente falar do resultado de qualquer gestão. Qual pode ser o resultado? Resultado superavitário, foi essa situação. Nulo, que é quando nessa coluna tivesse zerado, alguma dessas fontes tivesse zerado. O zero é ruim? Não. O zero significa equilíbrio. O que eu recebi, o que o município recebeu, o município gastou. A situação fica preocupante quando essa coluna tivesse os valores negativos. Por quê? Porque aí significa desequilíbrio. Eu recebi receita, vou usar um exemplo bem hipotético, o município recebeu R$1.000 de receita, executou 2.000 de despesa. 1.000 menos 2.000 dá 1.000 negativo. Então, ficou obrigações contraídas sem a correspondente disponibilidade financeira para cumprir. Quando o valor é positivo ou ele é nulo, significa o quê? Ou equilíbrio ou superávit. Então, considerando aqui essa tabela, o superávit é de... O superávit, somando todas as fontes, 3.829.95. Isso é superávit. Somando todas. Todas as fontes, só que com recursos, no caso, Recursos próprios, ordinários, educação, sim. recursos ordinários vinculados à educação, vinculados à saúde e os demais recursos vinculados, como a gente fez uma análise fonte a fonte aí. Beleza. Mais alguma coisa? Beleza. Muito obrigado, viu? Boa noite, se você quiser participar. Zé, te agradeço e até te peço que eu vou te procurar para mais informações quando eu estiver precisando, que foi uma bela explicação. Muito obrigado. Não, precisando de informação, a gente está disponível na prefeitura, tendo condições a gente atende sim, e se precisar que volte aqui, a gente volta. É sempre um prazer atender a uma demanda do Legislativo e é muito importante o Legislativo sim fazer essa análise, fazer como vou dizer, essa fiscalização dos recursos públicos, que vocês foram eleitos para isso, e isso é muito importante. Obrigado. José, eu queria, numa próxima oportunidade, estar te convidando também para falar um pouco aqui sobre o VAF, que a gente teve um aumento considerável aí na arrecadação a partir aí de janeiro agora de 2021. O VAF, Acho que não sei se você tem os dados aí agora, mas o VAF, no princípio, ele teve um pequeno crescimento sim, significa que são ações de fiscalização que a gente tem promovido, e ele é uma parte que compõe a parcela de ICMS. Então é influenciado pela atividade industrial, pela agricultura e outras coisas mais. Teve um aumento sim, mas o índice de janeiro e fevereiro, como a própria Fazenda Estadual estabeleceu, é um índice por enquanto provisório. Então, como a Fazenda Estadual ainda não teve condições de fazer a análise completa dos índices dos municípios, para os municípios não ficarem prejudicados, ela estabeleceu o seguinte: se a partir de março ou abril houver alguma variação, que a gente torce que seja até para mais, ótimo. Mas se houver para menos também, não foi por alguma ação do município. É uma questão da própria Fazenda Estadual mesmo. Muito obrigado, Zé. Por nada. Muito obrigado. Precisando. Muito obrigado. A gente agradece a explicação e seja sempre bem-vindo aqui.
Leituras, indicação e ofício e representação do vereador. Passa a palavra e leitura. João. Ofício número 16 de 2021. Ofício de referência número 10 de 2021. Assunto: informações presta. Serviço Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência apresentar as razões e motivações do presente ofício. Recebi o ofício número 10 de janeiro de 2021, subscritos pelos vereadores Alexandre Heitor Abreu, Edmilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva e Moab Diago Nonato da Silva, com pedido de esclarecimentos sobre suposta retirada de documentos internos da Prefeitura por pessoa que não entrega o quadro de funcionários da municipalidade. Assim sendo, buscando um bom relacionamento com os vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024, esse prefeito tem o objetivo de trabalhar em prol dos cidadãos tutinguenses, não viabilizando qualquer situação de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Cumpre ressaltar que esta administração se encontra disponível para informar e apresentar os documentos que se fizerem necessários ao bom andamento dos trabalhos legislativos, estabelecendo uma conversa cordial e altaneira, respeitando os comandos legais e regimentais. Acredito que o nosso objetivo em comum seja o crescimento de nossa cidade e a busca por soluções conjuntas para este momento tão difícil que assola todo o planeta, independente de filiação partidária ou ideologia política. Assim, o documento referido tratava-se de um modelo de exoneração a pedido, mais especificamente, da referente senhora Sara Aparecida Ribeiro Silva, com o RGMG 13 030 543 e o CPF 075 370 846 96, exonerada do cargo de coordenadora de atenção básica lotada na Secretaria Municipal de Saúde, sendo relatados os seguintes fatos. Todos os procedimentos foram realizados no sentido de facilitar os trâmites para a entrega do modelo de exoneração a pedido da funcionária Sara Aparecida Ribeiro, uma vez que ela não tinha disponibilidade para buscar o documento ou ir até o estabelecimento para redigir e imprimi-lo. Dessa forma, imprimimos o modelo de documento e solicitamos que seu tio, Antônio Eustáquio Leite Ribeiro, citado em tal ofício, fizesse o favor de levar até tal documento, para que ela pudesse assiná-lo ou, se julgasse necessário, redigisse de uma forma melhor entendesse. A funcionária, após a leitura e estando de acordo com a gráfica do modelo, assinou o documento com pedido de exoneração e solicitou ao seu tio, Antônio Eustáquio Leite Ribeiro, que lhe fizesse o favor de entregar o documento na Prefeitura. Reafirmo, então, que o senhor Antônio Eustáquio Leite Ribeiro apenas realizou o transporte de um documento a pedido e com a devida autorização das partes envolvidas. Vale ressaltar que o fato do senhor Antônio ter tido acesso ao documento não gerou prejuízo a nenhuma das partes e nem aos municípios, uma vez que poderia ter sido redigido por qualquer pessoa, por tratar-se de um modelo padrão de pedido de desligamento de um veículo empregatício. Desta forma, após o esclarecimento dos fatos, não vislumbrei qualquer irregularidade, sendo público a exoneração do servidor municipal e ainda reafirmando que as portas do gabinete estão abertas a toda a população e aos vereadores para sanar qualquer dúvida. Cordialmente, Itutinga, 2 de fevereiro de 2021, Rodinelli Antônio do Nascimento, prefeito municipal. Senhor presidente, quero agradecer aí ao prefeito pelas informações e colocamos aqui à disposição, né, do munícipe que fez o pedido pelo Facebook. Entendi. Nós deixamos aqui à disposição aqui na Câmara, conforme foi pedido. Agradeço mais uma vez ao prefeito pelas informações prestadas. Muito obrigado, presidente. Eu te agradeço. Leitura e ofício e representação dos vereadores.
10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Agradeço a Deus por estar nesse local, né? Pelas redes sociais aí foi falado que a gente não estava aqui falando, ou estava com medo do microfone, ou alguma coisa assim. Eu só queria pôr bem claro que eu não venho aqui para ficar discutindo coisas, outras coisas. Eu estou aqui para fazer o melhor para a população. Até tenho minhas folgas, sair pela zona rural, olhando as estradas. Os meus colegas que estão lá, porque atrás a gente foi bem sofrido com as estradas. E agora, graças a Deus, no primeiro mês de mandato do prefeito Rode, mesmo eu não sendo do partido dele, sendo de outro partido, fui muito bem recebido lá, já atendeu alguns pedidos meus, e tem mais pedido para ser atendido, porque a minha prioridade é a zona rural, porque, infelizmente, nós era muito sofrido na zona rural. Até há 7 anos atrás, fiz um pedido para furar um silo para mim, tem até a inscrição lá. Felizmente, até hoje não foi feito. Fez para todos, menos para mim, porque o motivo não sei. Então, não tem muita coisa para ser falado aqui. Meu negócio é fazer, agir, estar andando, conversando com a população e levar até o prefeito o desejo da população. Não o que eu quero falar ou fazer, não. É só isso que eu tenho para falar aqui. Obrigado. Vereador Igor. Queria desejar uma boa noite a todos aqui presentes, Boa a noite. todos que estão nos assistindo pelo Facebook da Câmara. E queria explicar um pouco sobre os ofícios e as indicações que a gente manda para o Executivo, certo? Esses ofícios e indicações, o prefeito tem 15 dias para responder a gente. Já mandei o ofício pedindo as tendas para ficar na porta do hospital, para as pessoas ficarem debaixo, porque elas estão supostas a qualquer temperatura, qualquer tempo, chuva, sol, e ele já está olhando. E queria parabenizar também a equipe de limpeza, que nesse sábado fizeram uma limpeza na cidade, né? Eu não estava aqui, infelizmente, eu até peço desculpa, eu fiquei 30 dias fora, porque eu estava cuidando da saúde da minha filha, mas agora eu quero que vocês contem comigo aqui, que eu vou estar presente sempre aqui na cidade. E queria parabenizar o José também, é muito importante eles virem explicar essa situação para a gente, que como ele mesmo falou, eu sou novo aqui, o Jonathan é novo aqui, tem um pessoal novo aqui, a gente está correndo atrás do conhecimento para trazer uma coisa boa para a cidade. Quero falar também que eu fiz uma indicação ao prefeito, peço o Geraldo, para reforçar que a iluminação da nossa cidade está muito precária, Então, em vez de trocar as lâmpadas tradicionais, que sempre estão dando problema, na troca usar a lâmpada de LED, certo? Porque a lâmpada de LED, ela traz uma economia maior, uma qualidade maior e requer menos manutenção. A questão, eu vou comentar também a questão dos lotes sujos. O pessoal está reclamando muito dos lotes sujos. Eu já procurei saber que a nossa secretária de saneamento básico, a Sani, ela já está dando um jeito nos lotes da prefeitura. Mas, infelizmente, os lotes particulares, a prefeitura não tem obrigação de limpar. Tem obrigação de fiscalizar, sim. E isso a gente vai começar a fazer já essa semana. Eu mesmo, como o vereador Jonathan, eu fiz um convite para ele, para a gente sair mapeando, terreno por terreno. A Sani, a secretária, falou que vai me auxiliar a identificar cada lote, para a gente mandar a notificação para esse lote, ver se toma algumas condições, porque vizinho nenhum tem obrigação de viver com o lote sujo. Tem criança aí que corre na rua, brinca na rua, e tem lote aí que está saindo cobra, escorpião, tudo. Então a gente já está dando uma olhada nisso. Não vou prolongar mais, não, quero... Mas, enfim, eu quero só informar para vocês que a gente está correndo atrás das melhorias. Mas a gente também precisa de tempo. Não é eu chegar aqui hoje, falar que mandar um ofício hoje e amanhã está resolvido. Precisa ser analisado. Eu peço a paciência de todos, toda a população, e saiba que a gente está correndo para fazer o melhor para vocês. Por hoje é só e muito obrigado.
Vereador Sebastião. Em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Boa noite. Pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. E a gente está encaminhando aqui ao Poder Executivo, entendeu? Que seja analisada a possibilidade de se viabilizar tratativas da direção da Caixa Econômica Federal para realizar a instalação de uma agência lotérica em nosso município. Assim, a gente tentou aprofundar um pouco o assunto e a gente viu que já tentaram e não conseguiram. É muito difícil, não é fácil. Mas a gente está encaminhando aqui para que o senhor prefeito consiga, entendeu? Empenhar o máximo para conseguir uma agência da lotérica para a nossa cidade, entendeu? Faz muita falta, o pessoal pede muito para a gente correr atrás. Só que também a gente pede tempo, que a população entenda que a lotérica faz muita falta, mas é muito difícil. Não é tão simples, entendeu? Deixaram uma multa e não é tão simples quanto parece. E a questão dos lotes também, entendeu? A gente ia fazer o pedido, mas já foi feito pelo vereador Igor. E aqui a solicitação à Câmara aos moradores da Ponte Alta, entendeu? Eles estão solicitando aqui, eles também possuem esse mesmo problema dos lotes sujos, entendeu? O bairro possui um acesso muito precário. Eles estão pedindo, assim, que o prefeito possa olhar, entendeu? Como sugestão às melhorias, sanear o problema e citar, construir uma ciclovia, instalar uma iluminação e realizar a poda na beira da BR, entendeu? Que liga Itutinga a Carrancas. A gente pede um tempo aí para a gente tentar correr atrás. E está dizendo também aqui que a entrada e a saída de veículos é muito ruim, entendeu? É muito perigosa e com pouca visibilidade. Estão dizendo também que o bairro não possui entrega de correios e que a CEMIG não realiza medição mensal de energia. Eles demoram muito para ir lá. Está pedindo aí que o prefeito olhe por esse bairro, entendeu? Possui muitos lotes também, muito sujo, com muitos bichos peçonhentos, onde incomoda muito a vizinhança. A gente teve acesso dizendo aí que a limpeza do lixo está beleza, mas eles pedem que o Correio e a CEMIG tenham uma olhar diferente para eles, entendeu? Porque também faz parte da nossa cidade. Muito obrigado. Posso pedir parte na fala do Alexandre? Só concluir, parabéns, ô Alexandre. E eu também mandei um ofício para o prefeito para ver se ele põe as placas no nome das ruas. Muitas ruas estão sem placa. Ver se toma atitude para... Porque tem muitas pessoas reclamando que o Correio não está entregando por falta de identificação. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Aos colegas vereadores. Boa noite. Boa noite, doutor Rafael, Bianca, Gustavo, populares aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pelo Facebook e redes sociais. Eu venho aqui, senhor presidente, fazer um pedido que seja analisada a possibilidade de ser constituída uma comissão extraordinária para acompanhamento do processo de eventual distribuições da vacina contra o Covid-19 em Itutinga. Eu venho pedir porque nos cabe cumprir o nosso papel, fiscalizar a vacinação no nosso município. E assim nós podemos contribuir para que a imunização seja correta e eficaz para todos os munícipes. E conto com o apoio de todos, quem quiser participar, para a gente estar lá na saúde, conversando com a secretária, passando para os munícipes, assim, como que vai ser a vacinação daqui para frente, porque assim, nós, funcionários lá, eu hoje fui vacinado e acho que o mais rápido possível vai chegar a todos aqui para o nosso município. Obrigado. Eu que agradeço. Vereador Ícaro. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, senhor presidente, Rafael, Bianca, demais cidadãos aqui presentes na Câmara. Quero destacar a presença aí do Zé Ricardo. Boa noite, pessoal que nos assiste aí de casa. Eu quero começar aqui agradecendo a presença do Zé Ricardo. Eu sempre tive a oportunidade de servir com ele a prefeitura por 3 anos. Sempre que o Zé Ricardo pega o microfone, é uma aula que dá para a gente. Eu vim trazer aqui, antes disso, quero parabenizar a atitude do vereador Igor, a questão dos lotes aí sujos. Isso aí é um dos maiores problemas da nossa cidade. E se Deus quiser aí, vai se resolver. Eu quero trazer aqui, apresentar para vocês 2 pedidos de providências novos e falar um pouquinho sobre os que eu já enviei, sobre respostas que eu obtive, alguns ainda não chegaram. Eu pedi aqui a isenção, no ofício de hoje, pedi
pedir a isenção total do IPTU, do exercício agora de 2021. Recentemente, dia 21, se eu não me engano, o prefeito fez um decreto aumentando aí em 5,44% o valor do IPTU. Não é considerável alto esse aumento, nem o valor do IPTU pago aqui em Itutinga. Mas, na situação que a gente vive hoje, nessa crise, a gente está vendo aí várias cidades reduzindo a taxa de IPTU, como Rio de Janeiro, Maceió, Contagem e várias outras cidades aqui perto. Então, eu solicito aí que isente a população de estar pagando esse imposto. É pouco, não vai ser um impacto alto para os cofres públicos, mas para quem deixa de pagar, eu acho que vai ajudar muito. Também solicitei hoje que volte a campanha de doação de cestas básicas, olhando aí, beneficiando aí principalmente as famílias que estão cadastradas no CAD único aí do governo federal. Sabemos que também com esse período aí de pandemia, os preços dos alimentos aí da cesta básica subiu muito, está ficando difícil, está complicado. Então, se voltar essa doação aí, vai ajudar muita gente. Eu quero também parabenizar o senhor prefeito por ter mantido a modalidade com qual é feita, já era feita, ele continuou, isso é bom, o processo seletivo. É uma modalidade muito clara, muito justa e gera economias para os cofres públicos. Também eu solicitei, em um dos meus primeiros ofícios, a compra da vacina. A secretária não tive resposta do ofício ainda, mas a secretária de saúde já colocou em redes sociais que estão analisando. E ontem, se eu não me engano, o Instituto Butantan já deu um parecer favorável que vai comercializar as vacinas para prefeituras e estados. Também eu solicitei atendimento médico até às 7 horas da noite, considerando que não é impacto alto por tamanho benefício. Deixa eu conferir meu tempo. Esse pedido, essa solicitação ainda não foi respondida. Também solicitei a criação a concessão de benefícios adicionais para os profissionais de saúde e assistência social. Primeiramente, esse pedido foi negado, só que, no meu entendimento, do jurídico aqui da Câmara, a decisão foi embasada numa decisão equivocada da lei. Então, retifiquei meu pedido, fiz outro pedido para o senhor prefeito, ainda não chegou a decisão dele, para conceder esses benefícios aí para esses profissionais que estão na linha de frente da Covid, estão cuidando da nossa população de forma brilhante. Também e queria parabenizar também, agradecer outra resposta do senhor prefeito, em ofício que eu fiz, pedindo a retomada das obras lá na UMEI, a obra de ampliação do espaço, lá do espaço da área da UMEI hoje, que poderá ser construído quadras, uma área de playground para as crianças. Então, ele me respondeu aí que é favorável, que vai aguardar mais um tempo o término das chuvas para retomar as obras. Eu quero aqui, agora, por fim, pedir desculpas aí aos vereadores, ao pessoal de casa, aos presentes aqui que acompanharam a última reunião, pelo meu tom de voz, não minhas palavras, que minhas palavras foram ditas embasadas em verdades. A gente é novo, a experiência aqui, a gente está começando agora, mas o meu tom de voz foi um pouco exaltado, então peço desculpas aos senhores aí. E, sem mais para o momento, quero agradecer ao senhor presidente pela palavra e o meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Agradeço. Palavra do vereador Moab. Excelentíssimo
seu presidente Geraldo, demais vereadores, colaboradores desta casa, e a todos que nos acompanham em casa, aqueles que estão aqui presentes. Uma ótima noite a todos. Gostaria, neste momento, de fazer um agradecimento, né, à servidora da Prefeitura, a assessora Rose, sempre muito pronta, né, para nos atender. E com isso agradeço ao prefeito também pelo atendimento das minhas demandas, principalmente alguns dias atrás, com relação à flexibilização do comércio. Então agradeço pelo atendimento e principalmente, né, no retorno do atendimento de salão de beleza e também, né, da área de estética de modo geral, para atendimento no final de semana. Então agradeço aí de modo especial a Rose, ao prefeito Rude e também ao comitê. Nosso muito obrigado ao comitê de combate ao coronavírus. Muito obrigado. Muito bem colocado aqui pelo vereador Igor, né, com relação à limpeza dos lotes, limpeza de forma geral. Eu solicitei no dia 20 de janeiro também o cumprimento, né, da nossa lei municipal número 1224, de 17 de março de 2011. É uma lei completa, que nós podemos cumprir ela ao pé da letra. Eu acho que sendo assim, de repente, a gente pode conseguir obter êxito, né, no final disso tudo. E claro, precisa disso, né, de ir em loco, né, para averiguar... Também, Maurício, se puder, e aproveitando que tem gente nos assistindo, pedir os donos desses lotes sujos aí que limpe. Claro, exatamente, Igor. É muito interessante. E essa visita, né, para averiguar qual é o lote que está sujo, né, que as pessoas possam manifestar mesmo, né, o lote é de fulano, para tão logo ser aplicada essa lei que Itutinga tem, uma belíssima lei. Salvo engano, um projeto criado até pelo vereador Edival, né? Nosso amigo Val, não é isso? Criado por ele. É a lei número 1224, de 17 de março de 2011. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço. Passa a palavra agora para o Jonathan. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, Bianca. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dom Pedro. Boa noite, Luiz. Boa noite, José Ricardo. Boa noite, Lisângela. Boa noite aos vereadores. E boa noite àqueles que nos acompanham através do Facebook. Eu fico muito feliz em poder saber que estamos sendo transmitidos ao vivo pelas redes sociais. As pessoas nos acompanhando. Gustavo, por favor, quantas pessoas estão nos assistindo aí? 130 pessoas nos acompanhando agora, né? A gente vê pela redondeza, até na Câmara Municipal de Lavras e as demais, que é um número muito alto, né? Isso é muito importante, é sinal de transparência, né? Então a gente fica muito feliz saber que estamos sendo transmitidos aí ao vivo e vocês nos acompanhando através das suas casas. Parabéns por estarem exercendo os papéis de cidadão e também a todos aqui presentes, né? Isso muito nos deixa orgulhoso. E nas minhas pautas aqui hoje, Itutinga, ontem, né, recebeu 79 novas doses da vacina contra o coronavírus, né? Isso a cada dia nos renova a esperança, eu acho, dos itutinguenses e de todos os brasileiros, que logo possamos todos ser vacinados, né? E, se não me engano, o vice-prefeito Gordo, juntamente com a secretária Viviane, foram a Varginha e buscaram aí 79 novas doses da vacina, né? Isso é muito importante e, como eu disse, renova a esperança de todos os itutinguenses. Destacando também, né, o empenho da comissão no processo seletivo da educação, onde eu pude estar acompanhando e fiscalizando. A minha primeira fala sobre o processo seletivo, sou totalmente contra o processo seletivo de análise de currículo,
porque é necessário um concurso público aqui em Tutinga, como o próprio prefeito Rude falou que vai realizar, e a gente vai estar em cima para ele realizar o concurso público, porque eu fico imaginando, todo ano fazer aquele mesmo processo que as meninas fizeram é muito cansativo, é algo muito cansativo mesmo. E esse processo seletivo, através de prova, dá chance para todos, né? Então é algo que eu tenho como pensamento, que é o concurso público, e o processo seletivo realizado por prova. Também desejar o parabéns à secretária Lívia, né, secretária de Educação, a Tawane, a Lécia, a Adriele, a Ellen, a Elaine e a Deneide, né, que estavam fazendo aí, junto com a gente, o processo seletivo da educação. E lembrando que logo, logo também terá o processo seletivo para vários outros cargos, que a comissão já está publicado no Diário Oficial, e logo, logo terá aí o edital, né? Então, para da saúde, área da limpeza, então isso é muito importante, gerando emprego. Repetindo, sou contra a análise de currículo, sou a favor do concurso, mas como estamos aí 30 dias, como foi, né, 32 dias de legislação, fica meio difícil de cobrar por enquanto, né? Mas a gente vai estar em cima ainda, porque já o prefeito já falou que vai fazer o concurso público. Como o nobre vereador Igor disse, né, também, se não me engano, o Alexandre também falou, estamos aqui com um problema sério, mais sério de iluminação pública em Tutinga. Vários pontos da nossa cidade, eu acho que todo dia, não estou mentindo, todo dia chega uma reclamação de iluminação pública. Hoje eu tentei ligar lá nesse consórcio de iluminação pública, não consegui falar com ninguém, né? Então, a gente futuramente aí, a gente pode estar entrando em contato junto com o executivo para chamar essa empresa, para conversar com essa empresa, o porquê que não está atendendo, o porquê que, eu acho que 5 dias úteis para trocar uma lâmpada, no meu ver, é muito dia, né? No máximo 2, no máximo 3. Então, a gente tem que estar em cima também dessa empresa de consórcio de iluminação pública. Tem lugar aí, gente, que está no puro escuro, né? Então, a gente tem que olhar muito bem para essa área também, ainda mais dos casos que vem acontecendo na nossa cidade, que a gente, importante destacar, a segurança do cidadão itutinguense é muito importante. Nós estamos aqui para legislar pelos itutinguenses, e a importância da segurança dos itutinguenses tem que também ser nossa prioridade. E a iluminação pública também é bastante importante. Doutor, tem como você... Espero que eu parar meu tempo fazendo favor, Bianca. Doutor, atrasou tudo. Só para falar. Sim. É só para colocar o som no meu microfone aqui rapidão. Ô, vereador Jonathan, muito interessante, né, a sua colocação aí. Até gostaria de compartilhar com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando sobre um aplicativo, né, que você fala direto com eles, né, no caso, pedindo aí para se queimou uma luz de algum poste, alguma coisa assim, é só você ir nesse aplicativo aqui, colocar o endereço, é bem rápido, pelo menos das vezes que eu fiz os pedidos, foram assim atendidos de forma bem rápida. Você encontra aí, né, no seu aplicativo aí como Velumino Cidadão. Depois eu vou pedir o doutor para escrever aqui e postar para a gente o nome do aplicativo. E aí, quem está acompanhando em casa, se quiser baixar esse aplicativo, é super interessante, viu? Muito obrigado, Jonathan. Desculpa aí interrompê-lo. Nada, estamos aqui no mesmo sentido, né? E muito importante, então, esse aplicativo que o nobre vereador Moab acabou de ressaltar, né? E também fica o nosso empenho também, que o próprio vereador Igor acabou de falar, sobre a questão de iluminação de LED, né? Essas lâmpadas aí são muito antigas, essa luz amarela aí não está iluminando nada, falar a verdade para vocês. Então tem que ser uma luz econômica, né? Que vai economizar para a cidade e também vai melhorar muito, mas muito mesmo, a questão da iluminação pública em Tutinga, que a gente tem que, como eu disse, colocar a segurança dos itutinguenses à frente de qualquer coisa. Eu também fiz um ofício ao prefeito, né?
solicitando, eu, Jonathan Lourenço, na qualidade de vereador do município de Tutinga, utilizo a ocasião para respeitosamente solicitar que sejam tomadas as seguintes providências. No meu entender, várias cidades fazem isso também, que seria bom para a prefeitura, que seja disponibilizado um funcionário do quadro da prefeitura para fazer o levantamento das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública em diversas ruas do perímetro urbano do município, colocando assim a empresa terceirizada responsável por iluminação pública ciente sobre as lâmpadas queimadas. Então, um funcionário sair à noite, como eu já propus também ao vereador Igor, se não vir um funcionário, a gente mesmo, eu com o Igor, a gente vai sair com o nosso carro, né, rua por rua, e anotando quais postes necessitam fazer a troca da lâmpada. Porque medo de colocar a mão no pesado a gente não tem, então não tem importância, a gente tem que somar. Eu acho que todos os 9 aqui, vereadores, estão sempre com o pensamento da nossa cidade, sempre ter o melhor para a nossa cidade, né? Então a união faz a força. Em caso de possibilidade no interior, seja oficiado pelo Poder do Executivo, a empresa terceirizada responsável pela reparação da substituição de lâmpadas e postes do município, ou ainda oficiada a CEMIG para tomar as devidas providências. Esse pedido foi feito porque o pessoal está reclamando bastante, né? Mas muito mesmo, dessa questão de iluminação pública. Ressaltando aqui também, né, sábado, né, foi um grande dia histórico aqui na nossa cidade. Foi realizado sábado, dia 30, em Tutinga, uma força-tarefa para a limpeza da nossa cidade, incluindo 22 pessoas, né, servidores, secretários, destacando a Sânia e o João Ravena, vereadores, né, o presidente da casa, Geraldinho, também estive na oportunidade, o vice-prefeito Gordo e o prefeito Rode, todos pegando em roçadeiras, rastelos, enxadas, e mobilizando assim caminhões, arreto escavadeiro, trator para colher os entulhos, todos trabalhando unidos por Tutinga, né? E convido também, futuramente, a todos os vereadores que quiserem participar, né? Os cidadãos, vamos unidos lutar para a nossa cidade, a limpeza é necessário, né? Esse mutirão deu um grande avanço na limpeza da nossa cidade, pois em vários locais os matos já estavam predominando passeio, ruas, e grupos de pessoas foram distribuídos por toda a cidade. Quero desejar aqui também parabéns à secretária Sani Laisla pelo excelente trabalho feito até agora nesses 30 dias de governo. Como eu disse, não estamos a fim de aparecer, estamos a fim de mostrar que político não é celebridade, né, ou algo do tipo. Político é empregado do povo, simples assim. E se for preciso, vamos colocar a mão na massa sem pensar 2 vezes por nossa querida e amada cidade. E repito, como eu sempre falo, quem manda em Tutinga são os itutinguenses. Fico muito feliz. Presidente, vereador descontado, o tempo de fala do vereador Moab, 1 minuto. Fico muito feliz em ver os servidores municipais tirando o sábado para estar trabalhando de forma incansável por nossa cidade. Parabéns a todos os servidores que estiveram presentes nesse sábado, nesse mutirão. Estamos juntos sempre. Os lotes sujos o Igor já falou. E também destacando a professora Claudinha de Carrancas, né, vereadora em Carrancas, entrou em contato comigo buscando melhorias e parcerias com a Prefeitura de Tutinga e a Prefeitura de Carrancas para a melhoria da ponte do Barroso. Logo, eu já falei com o presidente da Câmara, Geraldinho, já fez o pedido, né, para a melhoria dessa ponte. Então, eu acho que fica aí ao Executivo, o Geraldinho já enviou o pedido, para entrar em conversa, então, com o pessoal de Carrancas, para fazer essa melhoria dessa ponte do Barroso, tá certo? Então, fica o nosso intuito de unir para a melhoria, porque a ponte lá está uma situação tenebrosa, né, senhor presidente? Então, meu muito obrigado, senão vai exceder o tempo aqui. Eu que agradeço. E que Deus abençoe todos, uma boa noite. Boa noite. Senhor presidente. Boa noite. O senhor me dá a palavra só para me explicar um pouco, comentar também sobre a questão do lote, que foi muito comentado. 3 minutos só. Tá, já, que foi muito comentado hoje aqui na reunião. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu procurei um pouco saber sobre essa questão dessa lei. A lei está em pleno vigor e qualquer cidadão, qualquer proprietário, qualquer vizinho aí desses lotes que estão nessa situação, que estão sendo prejudicados, pode solicitar à prefeitura, hoje através da SANI, que parece que não passou aqui na Câmara, mas incorporou Meio Ambiente e Urbanismo, de novo, né? Certo. Pode solicitar ela, está fazendo aí a notificação. A prefeitura notifica o proprietário do lote que está sujo, depois é dado um prazo para eles de 30 dias para limpar. Caso não limpe, aí é aplicada a multa. Então, a lei
está em vigor e tal atitude pode ser tomada através aí de cada pessoa aí, cada munícipe que está sendo prejudicado com essa situação. Então hoje parece aí que se eu não me engano, a responsável é a secretária Sani. É só isso, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. Apresentação do projeto. Apresentação do projeto de lei número 02, de 2 de fevereiro de 2021. Apresentação da indicação do número 01/2021, de 2 de fevereiro de 2021. O vereador Jonathan vai estar lendo. Ratifica o primeiro termo de aditivo do contrato de consórcio do Consani e autoriza o ingresso do município de Tutinga no consórcio regional de saneamento básico, Consani, e dá outras providências. O prefeito municipal de Tutinga, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a presente lei. Artigo 1. Fica retificado na íntegra o primeiro termo de aditivo ao contrato de consórcio do Consórcio Regional de Saneamento Básico, Consani, em anexo. Artigo 2. Fica autorizado o ingresso do município de Tutinga no Consórcio Regional de Saneamento Básico, Consani, em anexo nos termos do primeiro termo aditivo do contrato de consórcio do Consórcio Regional de Saneamento Básico, Consani. Artigo 3. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Tutinga, 2 de fevereiro de 2021, Rodinelli Antônio do Nascimento, Prefeito Municipal. Esse pedido de indicar entrou hoje, né, senhor presidente? Entrou hoje à tarde. Então fica à disposição aí de todos os munícipes e dos vereadores na próxima oportunidade já para entrar em votação. Então fica aí à disposição de todos os vereadores e municípios aqui na Câmara. Pode. Senhor presidente. Lê lá, Moab lá. Presidente. Tá saindo, tá com problema, tá? Não, é porque tá desligando para sair com mais qualidade lá na filmagem, né? Os microfones estão sendo desligados, presidente, quando o vereador não está fazendo o uso da palavra, para melhorar a qualidade da captação de som para as pessoas que assistem de casa. E parece que alguém me chamou aí. Vereador Moab. Então, meu. Pois não? Para colocar som, por favor. Senhor presidente, demais vereadores, estou apresentando aqui o projeto de indicação número 1. Estou apresentando em forma de indicação, pois o mesmo ele é competência, né, do chefe do executivo tratar dessa matéria. Uma vez que não posso criar um projeto que venha onerar o erário ou mesmo, né, atribuir funções aos servidores da prefeitura. Então essa atribuição, principalmente aí delegar funções ao servidor, cabe ao chefe do executivo. Então, portanto, eu apresento de forma de indicação. E peço a todos aí que dê atenção a esse projeto. Eu acho super interessante, principalmente quando vem na área da educação, relacionando à saúde. Gostaria, então, de pedir a colaboração de vocês. Indicação número 1, de 2 de fevereiro de 2021. Sugere ao Poder Executivo Municipal o envio de projeto de lei em anexo que dispõe sobre disposições sobre a criação da Semana de Prevenção ao Diabetes e à Obesidade Infantil no âmbito da escola e creche municipais de Tutinga, Minas Gerais, forma que menciona: Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Tutinga, a presente indicação resulta de trabalhos deste vereador destinados a identificar possíveis melhorias nas questões de saúde das crianças que frequentam a creche e a escola municipais de Tutinga,
Atualmente, em nosso município, é alto o número de crianças que frequentam diuturnamente a creche e a escola infantil. Essas são as sugestões que encaminho, respeitosamente, a Vossa Excelência, com cumprimentos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tutinga, em 2 de fevereiro de 2021. Requerimento, senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação anexa, sugerindo o envio de projeto de lei, também anexo sobre matéria de sua iniciativa exclusiva, qual seja a criação da Semana de Prevenção ao Diabetes e à Obesidade Infantil no âmbito da escola e creche municipais de Tutinga, forma que menciona. Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 2021, Moab de Ávila Nonato da Silva, vereador. O projeto de lei, caso seja aceito pelo chefe do Executivo, ele ficará da seguinte forma. A Câmara Municipal de Tutinga aprovou e eu, Rodinelli Antônio do Nascimento, prefeito municipal, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituída em todas as escolas e creches da rede municipal de ensino do município de Tutinga, Minas Gerais, a Semana da Prevenção ao Diabetes e à Obesidade Infantil. Artigo 2º, as atividades referidas no artigo 1º terão a duração de 1 semana, ficando a critério da Secretaria Municipal de Educação seu desenvolvimento em conformidade com o tema. Artigo 3º, a Semana da Prevenção ao Diabetes e à Obesidade Infantil fará parte do calendário escolar anual e poderá ser aberto para os pais dos alunos, comunidade e empresas locais. Certo? A Semana da Prevenção ao Diabetes e à Obesidade Infantil serão ministradas palestras, cursos e seminários aos alunos, pais, comunidade e empresas locais. Parágrafo único. Para a realização das palestras, cursos e seminários, trata o caput deste artigo, o Poder Executivo usará dos profissionais pertencentes ao quadro de funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Tutinga, Minas Gerais, bem como de profissionais voluntários convidados, desde que seja de forma gratuita. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. A mensagem dela, deste projeto, ele vem o seguinte. Nos dias atuais, o diabetes é uma doença bastante comum. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 170 milhões de pessoas sofrem da doença atualmente. Em 2025, este número deverá atingir 300 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm diabetes e metade delas desconhece sua condição. Para descobrir se a criança tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Alguns deles são caracterizados pelo excesso de sede, de urina, pela perda de peso. Por exemplo, algumas voltam a urinar na cama, acordam beirada. Esta informação precisa chegar aos crianças para que possa ser combatida logo cedo. A situação não é diferente quando tratamos a obesidade infantil, que atualmente já é considerada uma grave doença, que vem crescendo a cada dia em nosso país. Os dados sobre a obesidade infantil são alarmantes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chega a 75 milhões. Os registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que uma em cada grupo de 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no país. Milhões de crianças
E assim sendo, toda a autorização dos vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Observação vários temas mas vem fazer exercício esse trabalho. E esse trabalho é para as crianças, deixando bem lá para os pais, para população não perca nada que está sendo do que está se